Aleluia, Jesus. João, capítulo de número 14, versículo 25. Tendo-vos dito isto, estando convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Glória a Deus. Eu quero falar sobre nome e títulos dados ao Espírito Santo, né? Porque nós já aprendemos que ele é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Existem várias polêmicas no mundo, né, a respeito da Santíssima Trindade. Uns falam que, porque a Bíblia diz assim que Deus é um só, isso é óbvio, Deus é um só. Mas a composição Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É os três e formando Deus. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus. Não Pai, Filho e Espírito Santo, deuses. Não, não é no plural. Deus em si já está no plural. Então, nós temos que aprender e sempre estar, nisso, firme nesta palavra, porque o Pai, ele é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, nós não podemos negar isso em hipótese alguma. Então, os três são pessoas distintas. Então, nós vemos o Pai agindo, nós vemos o Filho agindo e nós vemos o Espírito Santo agindo. Nós vemos os três agindo, mas tudo para glorificar a Deus. Louvado seja o teu santo nome. Então, vamos lá. Vários nomes e títulos são dados ao Espírito Santo nas Escrituras, que descrevem a natureza profunda do seu ser. O nome traduz a natureza do ser que o carrega, quer dizer, é Espírito Santo, Já traduz o ser que carrega. Então, o título expressa sua fama e reputação. Além dos nomes e títulos conferidos ao Espírito Santo, são também usados pronomes pessoais para que a imaginação humana possa concebê-lo como realmente é. Os escritores do Antigo e Novo Testamento e milhões de outros testemunhas afirmam a existência real do Espírito Santo, como sendo, de fato, uma pessoa. Agora, imagina só, quantas pessoas, primeiro nós já temos os escritores do Velho Testamento e do Novo Testamento afirmando que existe o Espírito Santo. E milhões de pessoas, de outras pessoas fora daquilo que está escrito no Novo e Velho Testamento, relata que aconteceu, que existe o Espírito Santo. Agora, será que em toda a humanidade combinaram entre si, vamos combinar aqui, vamos falar para todo mundo que existe o Espírito Santo e o povo vai acreditar? Se fosse uma coisa combinada, já teria caído por terra há muito tempo, já teria caído ao esquecimento. Quantos livros comuns nós lemos e acabamos e cai no esquecimento? Quem aí guarda livro dos seus primeiros anos de escola, do ensino fundamental, do ensino médio? Quem é que guarda esses livros? Ninguém guarda livro. Então, e você nem lembra o que você, às vezes nem lembramos o que aprendemos mais, principalmente eu, que já há muito tempo já parei de estudar, então nem lembro o formato da capa, não lembro as matérias, não lembro de nada do ensino fundamental, nem nada. Isso a gente joga fora. Agora, gente, às vezes eu achava a Bíblia, eu trabalhava mexendo com rua, drenagem, pavimentação, essas coisas assim, já cheguei a achar Bíblia na rua, que alguma pessoa deixa lá para os moradores de rua, eles acabam deixando para trás, achava aquela Bíblia, eu pegava aquela Bíblia e guardava ela, ficava aquela Bíblia andando, aí chegava mais para frente, dava para outra pessoa aquela Bíblia, porque ela estava jogada ali, mas eu entendia, é a palavra de Deus, eu vou passar ela para frente. Eu não posso simplesmente pegar ela aqui e colocar num cesto de lixo. É a palavra de Deus. Então, nós sempre vamos ter a palavra, a Bíblia como a palavra de Deus. Não importa se a gente acha ela está rasgada, mas é a palavra de Deus, é uma Bíblia. Ali está contida a palavra daquele que nos resgatou. É a palavra do Todo-Poderoso. Então, vamos lá. Os pronomes e apelativos
são largamente usados para descrever a sua existência e personalidade. Olha só, existem os pronomes, né, para o Espírito Santo, né, que são os pronomes eu, ele, aquele, outro e esse. Esses são os pronomes pessoais que só pode usar para a pessoa. Né? Em Atos 10, versículo 19 e 20, está escrito assim, ó. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo, eis que 3 varões te buscam, levanta-te, pois, e desce, e vai com ele, não duvidando, porque eu os enviei. Então, se não fosse uma pessoa, olha que o Espírito está dizendo assim, ó, eis que os 3 varões te buscam, levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu, está usando o pronome eu que enviei eles. Então vai. E o pronome aquele, em João capítulo 14, versículo 26, diz assim, ó, mas aquele, olha só, aquele Consolador, se fosse um objeto, ou se fosse uma coisa que não fosse uma pessoa, não ia dizer aquele, ia ser pronunciado aquilo. Então há uma diferença de aquele para aquilo, né? Aquele é um pronome que denomina pessoa. Glória a Deus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Olha o outro pronome aqui, ó, esse vos ensinará. Se não fosse falando de pessoa, estaria falando assim, isso vos ensinará. Então não é isso, é esse, não é um objeto. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Está em João 14, capítulo 26. E um outro pronome é outro. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, 16. Então, nós vemos esses pronomes aí que só pode ser aplicado para a pessoa. Não é um pronome aplicado para um objeto, né? Não é um pronome ser aplicado a algo inerte ou material, não. É uma pessoa falando sobre eu, ele, aquele, outro e esse. Então esta é a convicção que nós temos, que o Espírito Santo, ele tem os seus títulos, ele tem o seu nome, ele é o Espírito Santo, mas tem os seus títulos dados a ele, tem os pronomes que qualifica ele como uma pessoa. Glória a Deus. E cada nome ou título do Espírito Santo descreve a natureza de sua existência e caráter. Algum desses nomes e títulos descreve a sua natureza propriamente dito. Outros, a sua obra, outros, ainda a sua manifestação. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, Paulo vai nos dizer assim, ó, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo está falando do Espírito Santo, o Espírito como uma pessoa, né? Então, e em Gênesis capítulo 1, versículo 2, já vai falar sobre o Espírito de Deus, porque diz assim, ó, e a terra era sem forma e vazia, né? E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, aí falando do Espírito Santo, pairava sobre a face das águas. E já em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, vai falar sobre o Espírito do Deus vivo. Tudo isso falando do Espírito de Deus. Glória a Jesus. Diz assim, ó, porque já é manifestado que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Glória a Deus, aleluia. Então, nós temos que sempre estar buscando, voltado para o nosso Deus, porque é o Espírito Santo que vai nos trazer esta grandeza, né, da sua existência em nós, para que se nós dermos espaço para ele, nós que já somos servos do Senhor, nós temos que deixar total liberdade para ele agir na nossa vida, nós servos. Mas as pessoas que
que ainda não conhecem esse Deus, as pessoas que ainda não conhecem esse Espírito Santo maravilhoso, é claro que a sua vida, o templo do Espírito Santo, que é para ser o templo do Espírito Santo, tá uma imundície, tá um aperto só que não dá nem para o Espírito entrar. Mas se você deixar uma brechinha para ele entrar e vai fazer a limpeza, ele vai fazer uma mudança na sua vida, se você deixar, isso é claro. Porque ele não vai invadir a casa, né? Ele não é invasor, ele vai chegar, vai bater, pedir para entrar, você deixando ele entrar, ele vai fazer a limpeza, vai fazer mudança e vai te preparar você para encontrar com o Senhor naquele grande dia. Glória a Deus. Então, e em Isaías capítulo 61, versículo 1, ele é apresentado como o Espírito do Senhor Deus. Porque Isaías vai dizer assim, ó: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Olha só que coisa maravilhosa, né? Então, tudo isso nós estamos falando do Espírito Santo, né? Ele é apresentado como o Espírito de Deus, o Espírito do Deus vivo, o Espírito do Senhor Deus, o Espírito do Senhor, conforme está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 19, que diz assim: e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Glória a Deus. E ele é apresentado também como o Espírito de Cristo. Ele é apresentado como o Espírito de Jesus, ele é apresentado como o Espírito de seu Filho, ele é apresentado como o Espírito de ardor. Né? As referências, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 11, como o Espírito de Cristo está escrito: indagando o que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir, e a glória que se lhes havia de seguir. Louvado seja o nome do Senhor. E como o Espírito de Jesus Cristo, Filipenses capítulo 1, versículo 19 e o 20, diz assim: porque sei que disto me resultará salvação. Filipenses capítulo 1, versículo 19 e o 20. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança. Pelo Espírito de Jesus Cristo. E pelo Espírito de Jesus, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Glória a Deus. Então, nós temos que entender, irmãos, que o Espírito Santo é aquele que nos outorga liberdade, autoridade, ele nos controla, ele nos funciona. Paulo chegou e falou assim: não, vamos para Bitínia? Aí o Espírito Santo falou: não, não vai não. Não permito que vai, né? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 7. Então, olha só, o Espírito Santo privando eles ali de ir para Bitínia. Vocês não vão. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Amém, arcanjo. Não precisa falar. A minha preocupação aqui, por isso que eu perguntei se estavam me ouvindo bem. Porque a minha preocupação aqui é vocês estar me ouvindo, né? Porque a proporção que vocês vão me ouvindo, né, vai aumentando a fé de vocês, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a minha preocupação é isso. É isso, Danilo. Ali se fala da Trindade mesmo, que ele fala, façamos, né? Então, ele não diz assim, vou fazer, né? Façamos o homem, né? Então, sempre ali, né, houve a Trindade, já desde a criação, desde quando a terra era sem forma e vazia, né? Ali já estava já, né, que após, né, a terra estava sem forma e vazia, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas ali. Aí, imediatamente, Jesus aparece quando Deus fala assim, haja. Né? Então, ali era o verbo, e o verbo estava com Deus. Glória a Jesus. Então, estava a Trindade total ali operando. Então,
E em Gálatas capítulo 4, versículo 6, está dizendo assim, que o Espírito de seu Filho. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, pelo Espírito, não é o Espírito de Jesus, Jesus morreu, né? Olha só, hein? E isso aí, né, se formos pegar esse versículo aqui, as pessoas que pensam em encarnação, essas coisas e tais, então o que vai falar? Vai falar que Jesus morreu, né? Jesus morreu, agora desencarnou, e o Espírito dele que está em nós, o Espírito de Jesus que está em nós, clama Abba Pai. Não é o Espírito de Jesus. Está falando um título dado ao Espírito Santo. Glória a Jesus. Então, o que acontece? Né? O Espírito de seu Filho que é porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Então é pelo Espírito Santo que nós vamos clamar, Abba Pai. Né? Essa pronúncia, Abba Pai, né, é uma pronúncia muito linda para falar com o Deus Todo-Poderoso, com o nosso Pai. Né? Quando nós estivermos na oração, Deus gosta de ouvir essas palavras, né? Uma palavra de adoração, uma palavra de reconhecimento. Glória a Jesus. Isso aí só se faz pelo Espírito Santo. Você só chega para o Pai, né, com essa liberdade, Abba, Pai, pelo Espírito Santo que está em nós, assim, dentro mesmo, nos enchendo. Né, quando você está naquele momento de fervor, de oração, de clamor ardente ali mesmo, né, você se entrega mesmo para Deus e o Espírito Santo te toma ali com autoridade tremenda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como em Isaías capítulo 4, versículo 4 e 5, diz assim também, sobre o espírito de ardor. E quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de ardor, e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia. Então, Deus ele vai estar, né, limpando, né, trazendo uma sombra, né, tirando com o espírito de ardor, né, ali o Espírito Santo refrigerando, né, trazendo uma sombra para o calor do dia, e o nome do Senhor sendo glorificado. Referência? Isaías 4, 4 e 5. E isso aí nós estamos falando assim de títulos e pronomes dados ao Espírito Santo, né? Porque ele vem também como Espírito de súplicas, Espírito de adoção, Espírito da promessa, Espírito de vida, Espírito de verdade, Espírito da graça, Espírito da glória, Espírito de revelação, Espírito eterno, Espírito de santificação, Espírito Santo. Glória a Jesus. Tudo se fala do Espírito Santo. E como o Espírito de súplicas em Zacarias capítulo 12, versículo 10 está escrito assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de súplicas. Glória a Deus, aleluia. Então será derramado, né, da parte do Senhor um espírito de súplica. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que possamos cada vez mais, né, estar suplicando ao Senhor, para que possamos cada vez mais estar buscando a Ele com sinceridade, porque na verdade nós não sabemos orar como convém. Isso é verdade. Nós não sabemos como chegar para Deus, para orar para Ele. Porque quando nós vamos orar mesmo com sinceridade, buscar o Senhor, nós não temos palavra. Porque quando a gente chega para falar com Deus, a gente começa a pedir tanta coisa para Deus. Né? Deixa eu ler aqui de novo aqui o Zacarias 12, 10, que diz assim, ó, vou ler na Bíblia aqui, ó. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem trespassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amarguras por ele como se chora pelo primogênito. Então, quer dizer, está dizendo que vai enviar, que vai derramar o espírito de graça e de súplica. Louvado seja o nome do Senhor. Então, voltando sobre o não saber pedir, olha só, nós temos
que passamos assim, né, o dia composto por 24 horas, né, formos colocar, temos 12 horas, né, não é nem 12 horas a clara, né, porque o dia amanhece às 5 horas da manhã, que começa a clarear, 5 horas da manhã tá bem claro, e já volta a escurecer lá para as 19 horas, né, 19 horas já está escurecendo, já se pega a noite. Então nós temos, vamos colocar 8, 9 horas aproximadamente, né? Não, se nós pegarmos de 5 a 5 da tarde, dá 12, né? Então nós temos, vamos colocar aí 14 horas, passamos em claro, né? É claro. Mas aí vem a noite. Então o Senhor, durante o dia, o processo que nós estamos ali, vamos colocar das 5 da manhã até as 17 horas ou 19 horas, vamos colocar assim, né, o Senhor está nos guardando, né, porque saímos, acordamos, levantamos, vamos para o trabalho, passamos o dia no trabalho, regressamos para o nosso lar e estamos em casa numa boa. Aí quando nós dobramos o joelho, a primeira coisa que nós falamos é: Senhor, eu preciso disso, 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 disso. Nós começamos a jogar, né, na face do Senhor as promessas que Ele nos fez. E nós esquecemos, né, que é melhor nós sermos gratos a Ele, né, ao Espírito Santo do Senhor, pelo momento que nós estávamos na rua, no trabalho, fora do convívio da nossa família, e Ele nos proporcionou que voltássemos para casa, né? Se nós tão somente dobrarmos o nosso joelho e falar assim: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo dia, né? Pelo alimento, pelo pão, pela água, pelo ar, pelo livramento, aqueles que eu vi e os que eu não vi. Muito obrigado por isso. Então, isso é muito gratificante, isso é muito mais bonito do que nós estarmos pedindo para Deus e falando: Senhor, ó, amanhã é sexta-feira, Senhor, e está chegando já o final de semana e até agora não recebi aquilo que o Senhor me prometeu. E o ar que nós estamos respirando, né? E a oportunidade de estarmos aqui falando com vocês, isso para mim é muito... Isso é mais do que qualquer outra coisa para mim. Glória a Jesus, eu estar aqui comunicando com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito vai nos fortalecendo, né? E então o que acontece? Aí quando chega no momento mais, assim que a nossa alma está naquela aflição, aquela angústia mesmo, que é aquele momento que nós não temos mais nada para falar, nós não temos nem força para falar, que dobramos o joelho, aí não falamos mais nada. Aí é só gemidos. Aí é só choro. Aí é onde que a Bíblia diz assim, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós estamos ali com o joelho dobrado só dizendo: ai, ai, Senhor. Praticamente dizendo assim: eu não aguento, eu não suporto, né? Embora Ele não nos dá fardo além do que nós possamos suportar. Mas parece que o fardo, olhando pelos olhos materiais, pelos nossos olhos humanos, está tão pesado que nós não temos nem força, né? Às vezes nem para dobrar o joelho, que dobra o joelho já está acomodado. Aí a gente debruça ali sobre o chão mesmo e começa a chorar, começa a gemer, né? Aí o Espírito Santo começa a entender: agora sim, agora Ele está na minha presença. Aí Ele chega, nos cobre com o seu manto, nos reveste, nos revista de autoridade e nos dá uma nova unção e nos fortalece para que nós possamos levantar cheio da graça dele e entender assim: realmente hoje eu recebi a visita do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Então nós temos que entender isso, que a carga que nós temos é pelo fato de nós sermos humanos. O peso que nós carregamos é pelo fato de às vezes nós não entendemos, conforme Mateus, acho que Mateus 11, né? 11, 21. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nós temos que pegar a nossa carga, o nosso fardo, nós não vamos jogar sobre Jesus, mas nós vamos depositar a nossa confiança nele, que ele vai nos ajudar a superar e a vencer
esses obstáculos. Glória a Deus, aleluia. Tá difícil, tá? Mas é na força do Espírito Santo que nós vamos conseguir vencer. Glória a Jesus. Então é por isso que está dizendo, eu derramarei sobre vós o Espírito de graça e súplica. Então é o Espírito Santo que vai começar então a suplicar, porque foi derramado sobre nós. Mas é necessário que venhamos dar lugar para que isso possa acontecer. E temos também o espírito de adoção, conforme está em Romanos 8, capítulo 8, versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, porque somos adotivos, filhos adotivos, recebemos o espírito da adoção, que é o Espírito Santo, que foi, após Jesus ser ascendido ao céu, ele chegou ali, ele soprou sobre os discípulos, aí disse, recebei o Espírito, e eles foram cheios da graça de Deus. Então esse Espírito foi enviado como Espírito de adoção, para que através do Espírito Santo, nós agora podemos ser chamados de filhos de Deus. Nós somos filhos por adoção, então vamos fazer jus a isso. Vamos fazer jus ao nosso Pai, vamos honrar o nosso Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus. E temos também o Espírito da promessa, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado. Olha só, hein? O Espírito Santo agora se apresentando como um selo. Foi selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança. Nós temos em nossa vida um selo especial, e este selo é o penhor. Foi penhorado em nós este selo, que é o selo da promessa, para que nós, naquele grande dia, ao chegarmos lá no céu, embora para chegarmos lá vai ser necessário nós termos este selo, o Espírito Santo em nós, somos servos de Deus. Eu não tenho o Espírito Santo porque eu não pulo, porque eu não falo em língua, porque eu não profetizo. Não, gente. Há uma diferença. Nós vamos aprender a respeito disso mais para frente, porque nós vamos falar sobre frutos do Espírito. Né? Então, há uma diferença entre você estar pulando, estar falando línguas desconhecidas ou línguas estranhas. Há uma diferença em ser cheio do Espírito Santo. Nós não vamos ver, né, mencionar nos evangelhos, nem tampouco no sinótico, nem no João, né, que é não sinótico, né, que os outros três são parecidos, mas João é diferente. Nós não vamos ver falando que Jesus falava em outras línguas. Né, eu até estava falando com a Carolzinha aqui esses dias, que a única menção que fala que do mover do Espírito Santo no início do Novo Testamento ali, foi quando Maria foi visitar Isabel, sua prima, que é mãe de João Batista, e João Batista pulou no ventre de Isabel, né, e deu um pulo lá, porque o anjo tinha falado que ele ia ser cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, né? Então a única menção que fala que ele pulou, que João Batista pulou lá dentro, que ele era pentecostal mesmo, foi nesse momento, né, glória a Deus. Mas então, o fato, né, de você não pular, não falar línguas estranhas, não quer dizer que você não é cheio do Espírito Santo, porque fruto do Espírito Santo não tem nada a ver com essas manifestações de dons, né? Então você precisa, para ser cheio do Espírito Santo, você tem que ter frutos do Espírito. Você tem que ter amor, mansidão, longanimidade, domínio próprio e muitas outras coisas a qual nós vamos estar, né, explicando mais para frente. Glória a Deus, aleluia. Então, que nós possamos cada dia mais buscar no Senhor para sermos cheios desta graça poderosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, e em João capítulo 14, versículos 26, ele se apresenta como o Espírito Santo, a qual diz assim, mas aquele, que foi o versículo que nós lemos, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 14, versículo 26. E em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11, versículo 20,
ele é apresentado como o Espírito Santo, ou o Espírito Santo é chamado de dedo de Deus. Olha só, em Lucas ele é chamado de dedo de Deus. Vou estar lendo para vocês aqui. Lucas capítulo de número 11, versículo 20. Glória a Deus, aleluia. Lucas capítulo 11, versículo 20. O Senhor nos fala aqui que o Espírito Santo ele é chamado de o dedo de Deus, a qual diz assim. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então ele está dizendo assim, em outra versão, no outro evangelho, está dizendo assim, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. E aqui ele está dando um título para ele, né? E vendo esse título aqui do dedo de Deus, agora eu imagino a cena de Belsazar lá no seu palácio, né, e vendo ali uma mão escrevendo ali, né, na parede do seu palácio ali, e agora eu imagino agora que é o dedo de Deus, o Espírito Santo estava escrevendo ali naquela parede, né, não se apresentando como o Espírito Santo, não se apresentando como, né, eu sou o Espírito Santo que estou atuando aqui, mas ali como o dedo de Deus fazendo ali aquela escrita na parede para que pudesse destronar o rei Belsazar. Glória a Deus, aleluia. O Leandro, as redes sociais, está aparecendo, Carol? As redes sociais da Carolzinha, cadê? Ela aparece aqui, ó. Todas as redes dela aparecem aqui em cima, aqui, ó. Então, vai acompanhando aí, porque agora, para mandar aqui, para fixar agora, fica um pouquinho complicado aí. Então, em Lucas 11, 20, o Espírito Santo ele se apresenta como o dedo de Deus. E em Atos 5, 4, ele é apresentado como o próprio Deus. Né? Aí já, né, o Espírito Santo se apresentando como Deus. Glória a Jesus, aleluia. Quer ver? Nós vamos estar lendo aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, capítulo 5, versículo 4. Aleluia, Jesus. Diz assim, ó. Guardando a mentira de Ananias e Safira. O título traz aqui. Ó, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, por que formaste este desígnio em seu coração? Não mentiste a homens, mas a Deus. Então aí está falando sobre o Espírito Santo, né, porque eles tentaram enganar o Espírito Santo. Então, o apóstolo Pedro aí está dando essa referência, falando que Ananias e Safira agora, neste momento aí, estava mentindo, não a homens, mas ao Espírito Santo. E aí, em Isaías capítulo 11, versículo 2, ele é apresentado em toda a sua plenitude sepmiforme. Em toda a sua plenitude, ele é apresentado em Isaías capítulo 11, versículo 2. Em Isaías nós vamos ver que ele é o Espírito do Senhor, ele é o Espírito de sabedoria, ele é o Espírito de inteligência, ele é o Espírito de conselho, ele é o Espírito de fortaleza, ele é o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isaías capítulo de número 11, versículo 12. Versículo 2, melhor dizendo, diz assim, ó, olha só para vocês, ó. Repousará sobre ele, falando sobre o Messias, sobre Jesus, né? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então isso aí, nós temos que entender que não há nada que falta para completar em nós. Nós temos que entender a fortaleza que nós somos. Isaías capítulo 11, versículo 2. Nós temos que entender a fortaleza que nós somos na presença do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Se nós apegarmos tão somente nesta confiança, né, de entendermos o que Deus ele tem para nós, né,
né? Não é coisa pequena, não. É coisa grande, que nós somos homens e mulheres de Deus, nós temos que entender isso. Nós não fomos chamados para uma coisa pequena, nós somos chamados para coisas grandes. Nós temos uma nação que não é essa aqui. Glória a Deus, aleluia. Em Daniel capítulo 11, versículo 32, né, na sua parte B, está escrito aqui, ó: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Olha só para vocês verem a força que nós temos, a fortaleza que nós somos, né? O povo que conhece o seu Deus, ele vai se tornar forte e vai fazer proeza. Proezas é você fazer coisas que a mente humana não consegue raciocinar. Não é verdade, não é possível que isso aconteceu. Não estou dizendo para você sair por aí se desafiando, não, mas em circunstância adversa, né, se você conhecer o seu Deus, você vai conseguir a vitória, você vai conseguir êxito naquilo que você está buscando, porque você tem conhecimento pelo Espírito Santo no seu Deus. Glória a Deus, aleluia. E nós não somos um povinho jogado, não. Quando abriram mão do Salvador, quando eles negaram a Cristo, quando eles rejeitaram o Senhor, e o Evangelho pôde chegar até nós, né, e nós recebendo o Espírito Santo, passando agora a ter o Espírito de adoção e sermos chamados de filhos de Deus, então há uma necessidade, né, de nós conhecer verdadeiramente esse Deus que nós servimos. Aí ele fez grandes coisas, nós temos esta autoridade. Glória a Jesus. Nós temos este poder em nossas mãos. A Bíblia diz assim que se o boi conhecesse a força que ele tem, ele não deixaria se dominar. E se nós agora, isso falando para nós, se nós conhecermos a força que nós temos, nós não conformaríamos com as coisas pequenas. Eu estou passando agora por um processo de depressão, porque o meu melhor amigo me abandonou. Gente, vamos apegar no Senhor, vamos deixar o Espírito Santo preencher todo o nosso ser, todo o espaço, toda a brecha na nossa vida. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar e com tudo isso nós vamos ver que a glória dele vai ser maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E então nós temos que entender isso, que se o Espírito Santo não fosse de fato uma pessoa, como se daria tanto nomes a ele? Tinha como não precisaria dar tanto nome a ele se ele não fosse uma pessoa, como muitos alegam por aí, que ele é a força ativa de Deus, é uma emanação da natureza, né? Não, ele é uma pessoa. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, e já observamos que o nome é dado para denotar a natureza profunda do ser que o carrega, né? A pessoa, quando ela... Hoje não, hoje se dá o nome, geralmente hoje se dá o nome da pessoa de acordo com a fama de outra pessoa que está nas redes sociais, na mídia e assim sucessivamente. Né? Nasce uma pessoa hoje, a pessoa vai e coloca o nome de um artista, né? Porque achou bonito o artista, segue o artista. Mas antigamente não, antigamente a criança nascia, as mães, né, davam o nome à criança de acordo com a dificuldade que ela passou, né, de acordo com o tempo que estava passando, né? Então então o Espírito, no caso do Espírito Santo, encontramos vários nomes como acabamos de expor, e entretanto há 3 nomes principais que o identificam diretamente com a Santíssima Trindade, né? E as dimensões universais da existência. Então, para que fosse dado o nome do Espírito Santo, nós vamos encontrar 3 nomes distintos para ele, que é o Espírito de Deus, né, o Espírito de Cristo e o Espírito Santo. Então, e com o Espírito de Deus, né, encontramos esse nome divino no início da Bíblia, né, associado lá na criação.
como o Espírito de Deus, que está falando que Gênesis 1:6, né? Ou melhor, Gênesis 1:2, né? Que a terra, porém, era sem forma e vazia, né? E o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, pairava sobre a face das águas. Então, aí está como o Espírito de Deus. E como o Espírito de Cristo, em 1 Pedro capítulo 11, né, está relacionado à obra da redenção. Né, porque vai dizer assim, ó, que Cristo realizou por amor de nós, desde os tempos mais remotos, o Espírito Santo vinha testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que eles havia de seguir. Né? E esta é uma das razões porque ele é chamado de o Espírito de Cristo. Né? Porque já era anunciado já que o Cristo vai vir, vai padecer, mas o Senhor vai ser com ele, o Espírito Santo estará com ele. Glória a Deus, aleluia. Então, quando já começamos já, né, a leitura do Novo Testamento, glória a Jesus. Pois é, Arcanjo, a minha sonoplasta aqui, e não colocou o fundo musical. Mas é que não é pregação, hein? Não, mas é bom, né? É bom no ensinamento, não é bom que acaba confundindo, né? A gente acaba focando lá no fundo musical e acaba tirando um pouco do foco aqui. Então, logo quando abrimos o Novo Testamento, né, nós já vimos já o Espírito Santo já se manifestando, né? Porque o anjo Gabriel apareceu, né, para Simeão, né? E já falou para ele, né, que o Espírito Santo ia vir sobre Maria, né? Que o Espírito Santo ia vir sobre João, né? Zacarias, melhor dizendo. Então, nós vemos o Senhor trabalhando, né, de uma forma poderosa pelo seu Espírito Santo, né, para que nós não pudéssemos ficar jogado, né? Imagina só, se o Espírito Santo, se o Senhor não tivesse deixado o Espírito Santo em nossas vidas, como é que nós estaríamos hoje? Né? Como é que nós estaríamos na situação da humanidade hoje sem o Espírito Santo? Glória a Deus. Então, como já vimos, né, em Lucas, lá expressando que o Espírito Santo ele é considerado como o dedo de Deus, porque o Senhor expulsava os demônios, né? Se eu não expulso pelo dedo de Deus, né? Então se eu não expulso pelo Espírito de Deus, então tudo isso faz sentido. E ele é apresentado também como o outro, né? O Espírito Santo ele é apresentado como o outro. Glória a Deus. Nós estaríamos totalmente perdidos, aniquilados, se não fosse o Espírito Santo. E esse título mencionado em João capítulo 14, versículo 16, significa outro da mesma espécie. Quando Jesus ele falou que ia enviar o outro, ele estava dizendo assim, eu vou mandar um paráclito. É o amor paráclito. E paráclito quer dizer assim, pessoa que defende e protege alguém. Ou quer dizer, ou seus sinônimos auxiliador, advogado, consolador, intercessor e mentor. Então, quando o Senhor disse que enviaria o outro, ele estava dizendo assim, o que eu vou enviar para vocês aí, ele vai dar seguimento àquilo que eu comecei. Né? E significa que o Espírito Santo é outro ajudador, separado e distinto de Cristo, embora da mesma espécie, com a mesma funcionalidade, com a mesma função, o mesmo objetivo. Né? Ele é a continuidade do Senhor Jesus em nós, igual em poder e glória, embora sobre manifestação diferente. Né? Porque antes as pessoas viam Jesus. Agora as pessoas não veem o Espírito Santo, porque é Espírito. Mas a minha atitude e a sua atitude faz com que as pessoas veem o Espírito Santo em nós. É quando as pessoas chegam e falam assim, nossa, eu vi Cristo em você, eu vejo Deus em você. A pessoa está dizendo, eu vejo o Espírito Santo em você. Então é através de nós que as pessoas vão ver Deus. Através das nossas atitudes. Através das nossas ações. O que estamos fazendo para mostrar esse Jesus maravilhoso em nós? O que estamos fazendo para mostrar o Espírito Santo em nós? Glória a Deus. Jesus procura consolar os discípulos, mostrando-lhes que, apesar da separação que ocorreria em breve, ele haveria de permanecer com eles para todo sempre, porque o seu representante legal desceria do céu para estar no meio deles e com eles para todo sempre. Então, imagino eu,
né, quando Jesus falou assim, olha, eu tenho que partir, porque eu tenho que subir, porque se eu não subir, o Espírito Santo ele não virá. Mas agora, imagina o apego que os discípulos, né, tinham com Cristo, né, principalmente João, que era o discípulo amado, né, principalmente ele, né. Agora, imagina como eles estariam, né, naquele momento se Jesus não enviasse o Espírito Santo para poder consolar eles, né? Então, e quando acontece de Jesus, né, morrer, passa-se o terceiro dia, passa-se 2 dias, no terceiro dia ele ressurgiu, né, aparece para os discípulos e ali fala para eles permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Glória a Deus. Então, hoje nós temos que entender que o Espírito Santo em nós, ele tem um poder como se Jesus estivesse andando juntamente conosco. Nós temos que mentalizar isso. Nós não podemos recusar este poder que o Espírito Santo tem em nossas vidas. Glória a Jesus. Jesus estava com os discípulos, aconteceu a pesca maravilhosa, então o Espírito Santo está conosco, pode acontecer coisa semelhante. Porque Jesus disse assim que ele será o mesmo, ele é o ajudador, ele é o paráclito, ele não é diferente de mim. Ele vai estar com vocês todos os dias, ele vai fazer as coisas que eu fiz, ele vai dar continuidade ao meu ministério. Glória a Jesus. Porque para onde eu vou, vocês não podem ir, mas daqui a pouco vocês estarão lá também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a palavra paráclito, né, ela indica muito mais do que uma pessoa compassiva. Um verdadeiro paráclito acompanha intimamente em todos os momentos, ele é o que consola. E na qualidade de paráclito, o Espírito Santo está sempre disposto a infundir poder, coragem, sabedoria e graça ao coração de cada salvo. Basta que nós venhamos dar lugar. Basta que venhamos ceder isso para que o Espírito Santo possa trabalhar na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se nós tão somente apegarmos a isso, a deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas de uma forma poderosa, nós vamos ver a grandeza, as maravilhas que Deus pode fazer através de nós. Gente, entenda uma coisa, na presença de Deus nós somos fortes. Nós não somos, como eu falei aqui, um povinho da terra, não. Nós somos um exército poderoso em Cristo. Glória a Deus, aleluia. Nós somos mais forte que qualquer armamento bélico que há por aí. Nós temos uma autoridade muito grande pela palavra de Deus. Nós somos os mensageiros de Cristo aqui. É Deus quem cuida de nós pelo Espírito Santo. Glória a Jesus. É Deus que está em nós, Deus habitando em nós pelo Espírito Santo. Então que venhamos crer nisso, que venhamos dar espaço para isso, glória a Jesus. Porque nós temos que entender que é pelo Espírito Santo, pelo selo da promessa que nós recebemos quando aceitamos Jesus, nós somos selados com o selo da promessa, que é o Espírito Santo. E é este selo que vai tirar a igreja da terra. É o Espírito Santo que vai tirar a igreja da terra. Não é Jesus que vai vir pegar crente por crente, não. É o Espírito Santo que habita em mim e em você, que vai nos elevar de uma forma poderosa para o céu. E eu estava ouvindo um vídeo hoje falando sobre o Espírito Santo, que vai acontecer o arrebatamento, isso é óbvio, vai acontecer. E no arrebatamento, o Espírito Santo ele vai tirar a igreja. E tirando a igreja, ele vai sair da terra. Irmãos, ai daqueles que ficarem, irmãos. Ai daqueles que ficarem após o arrebatamento. Está falando sobre isso esses dias, papai, que a terra só tem Deus por causa da igreja. Sem a igreja acabou. Se formos olhar, pelo fato... assim, pelo olhar do Pai, o Pai ele olha para a terra, a única coisa que ele olha ele vê, se não olhar pelo sacrifício,
pelo olhar de misericórdia, ele vai ver tão somente a abominação, né, tão somente o pecado, né, e porque a terra já está no seu estado de putrificação, a terra em si cheira mal às narinas de Deus. A única coisa que está mantendo essa terra aqui ainda é a igreja. A igreja sai, aí, né, isso vai entrar no período da grande tribulação. Então, sem o Espírito Santo, irmãos, não tem crente que vai suportar. Não tem crente que vai conseguir passar pela repescagem. Ah, não, eu vou vencer. Vai ter alguns que vai, mas vai ser difícil, irmãos. Vai ser complicado. Se você hoje não está aguentando a provação, se você está reclamando porque a minha regente não tá me colocando para solar o hino, né? Não estão agradando, não estão mais me colocando para pregar na igreja, não estou tendo mais oportunidade lá, vou sair, eu vou para o mundo, vou lá, estava melhor. Irmãos, seguramos um pouquinho mais, aguentamos um pouquinho mais, o tempo está aproximando do fim. E sem o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da condenação eterna, o Espírito Santo que traz essa comoção em nós. Que venhamos cada dia mais, irmão, nos consertar diante do Senhor. Que cada dia mais venhamos dar espaço para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Para que quando acontecer o arrebatamento, nós estarmos prontinhos, irmãos. Não tem tempo de preparar depois, não. Não vai ter tempo de preparar, porque quando acontecer o anúncio nas redes sociais, em todas as redes sociais, em todos os jornais, telejornais, que anunciar que um povo desapareceu, não vai ter tempo, não. Então vou me consertar agora, não. O arrebatamento será de uma forma uniforme, em todos os lugares ao mesmo tempo. Não vai acontecer primeiro no Brasil, depois em Portugal, depois na Irlanda, depois no Japão, depois na China, depois na Coreia do Norte, Coreia do Sul, não. Vai ser universal, vai ser de uma forma global. Glória a Jesus. Então não vai acontecer, não vai ter esse negócio do fuso horário, né? Aconteceu lá no Japão, vai ter tempo de se converter no Brasil. Não. Vai ser uma coisa repentina, porque as coisas de Deus não tem fuso horário. As coisas de Deus é universal, é uniforme, é uma coisa só. Então que estejamos preparados para esse grande dia. Porque está perto. É isso, Elias. Vai vir como ladrão, ninguém espera, né? Tem um ditado que diz assim que as pessoas só colocam a fechadura na casa, colocam grade na janela depois que o ladrão entra. Então nós temos que estar vigilante todos os dias para que quando acontecer, quando chegar o momento, quando o relógio bater, marcar meia-noite e gritar, aí vem o noivo, nós estamos preparados para encontrar com ele. Amém? Glória a Deus. Eu espero, irmãos, que esse estudo hoje sobre os títulos e nome dado ao Espírito Santo venha a ser produtivo à vossa alma, ao vosso coração,